peço que você se inscreva aqui no canal. Agora, falar sobre Arthur Lira, o Judiciário, o STF, tudo o que está acontecendo. Ó, contexto, você já sabe, o Bolsonaro concedeu indulto ao Daniel Silveira, ele peitou o STF. Não é um indulto qualquer. Veja bem, uma coisa é se o STF foi lá e condenou o deputado A, B, C, o deputado fulano qualquer, porque esse deputado, sei lá, roubou dinheiro público. Tá, foi condenado. Aí o Bolsonaro vai lá e no dia seguinte concede o indulto. Fala, peraí, Bolsonaro tá concedendo indulto a alguém que foi condenado por roubar dinheiro público? Estranho. Tá, mas não é uma coisa pessoal contra o STF. O STF só fala, caramba, tá, jogou nossa condenação no lixo. Tá, só que no caso do Daniel Silveira não, ele foi condenado por ameaçar de morte os ministros do STF. Ao dar o indulto, Bolsonaro quer dizer, ó, ameaçar de morte ministros do Supremo Tribunal Federal pode. É liberdade de expressão, ameaçar de morte. Falar que vai entrar no Supremo, falar que vai entrar lá armado, que vai matar, espancar os ministros em praça pública. Isso é liberdade de expressão, segundo o Bolsonaro. E o Bolsonaro fez isso com o apoio da cúpula militar que está no governo Bolsonaro. Não dos militares, das Forças Armadas, não. Dos militares que estão no governo Bolsonaro, aqueles específicos. Tá. O que acontece é o seguinte. Quando isso aconteceu, o Arthur Lira ficou assim, putz, ferrou. Já estava tendo uma guerra centrão com militares. Essa foi uma vitória muito grande dos militares sobre o centrão. Tem uma coisa boa pra gente, viu? Veja aí, quer ver o lado bom da coisa? Toda vez que os militares ganham um braço de ferro, uma queda de braço contra o centrão, o Bolsonaro perde pontos nas pesquisas e isso demora pouco tempo para acontecer. Então, daqui 1-2 semanas, você vai ver o Bolsonaro se ferrar um pouquinho mais nas pesquisas. E olha que as pesquisas que saíram essa semana, a XP e PESP e a Exame Ideia, não são pesquisas boas para o Bolsonaro, são pesquisas ruins, que mostram que a diferença entre ele e o Lula continua igual, que o Bolsonaro ele absorveu parte dos votos do Moro, aquilo ficou, o Bolsonaro não subiu mais do que aquilo, e comprova exatamente o que eu vinha dizendo aqui, o Bolsonaro subiu porque ele absorveu votos do Moro, acabou. E o Lula, inclusive, subiu nas duas pesquisas, quer dizer, tá ruim. Inclusive na XP e PESP, o Lula tá a 1 ponto, ou seja, na margem de erro de ganhar no primeiro turno, coisa que não tava um mês atrás, agora tá. Quer dizer, tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Ok, aí, o que acontece? Ele fazendo isso, os bolsonaristas moderados saem do bolsonarismo, eles começam a pensar, tá, peraí, esse cara pode realmente querer uma ditadura, ele tá corroborando, ele tá de acordo com fazer ameaças aos ministros. Tá, a pior parte foi o seguinte, o Arthur Lira estava tentando uma solução caseira, que era uma solução de enviar um pedido para o STF para que, uma consulta para que a Câmara dos Deputados tivesse, nesse caso específico, a missão final de tornar, de cassar o mandato do deputado ou não. O Bolsonaro atropelou o que o Arthur Lira fez, ok. Aí, deputados bolsonaristas começaram, e já está escrito, a Carla Zambelli vai entrar com esse pedido na segunda-feira, começaram a veicular um pedido de anistia aos crimes do Daniel Silveira para ser aprovado na Câmara dos Deputados. E eles estão, vamos, e estão pressionando. E o Arthur Lira falou, não, se você enviar esse projeto aí, eu não vou colocar para votar. Ele já falou, não vou colocar para votar. Só que tem um problema. Os deputados bolsonaristas, inclusive aliados do Arthur Lira, Partido Republicanos, agradeça muito a Igreja Universal por toda a desgraça que está acontecendo no Brasil, viu? O Republicanos e o PL, agradeço também aos bolsonaristas. Eles falaram que vão obstruir as pautas na Câmara dos Deputados. E aí tem um problema. Eles talvez tenham maioria para conseguir atrapalhar muito tudo que o Arthur Lira quer. Até porque, para o Arthur Lira ter maioria em tudo que ele quer aprovar, ele precisa desses dois partidos, que são o PL e o Republicano, que são partidos do tripé do Centrão. E aí, o Arthur Lira fica entre a cruz e a espada. Ele fala, o que eu faço agora? Porque se ele coloca para votar isso por acaso passa, o que o Arthur Lira está com medo? Que a relatora do caso do Daniel Silveira na STF é a Rosa Weber. Ela é a mesma relatora do Bolsolão, do orçamento secreto, como diz a mídia que não gosta de falar que é crime, né? Quando é do Bolsonaro, eles dão um nome bonitinho para que você nem sabe que é crime. Tá, orçamento paralelo, esse é o que menos parece que é crime, né? Tem um orçamento, tem um paralelo. Né? Você fala, nossa, não tem crime? Tem. Criminoso, um esquema de propina, de roubar dinheiro público criminoso, são bilhões e bilhões de reais roubados e os jornalistas da mídia fingem que não vem. Tá, o que acontece é o seguinte, a Rosa Weber já falou, e o Arthur Lira ele está em contato com ministros do STF, até porque para estar no cargo dele tem que estar em contato. Muita gente acha que não, que todos agem, cada um por si, nada, tudo ligado, viu, Brasil, tudo ligado. Aí o Arthur Lira já foi informado, olha, se passar algum projeto assim, e se a Câmara dos Deputados começar a ser usada
para atacar o STF num processo em que um deputado foi condenado por ameaçar de morte os ministros do Supremo Tribunal Federal, Arthur Lira, esquece o seu bolsolão em ano eleitoral. Esquece. Vai ser cortado, vai acabar, e aí você, Arthur Lira, vai ter que explicar para todos os deputados que tá rolando propina, tá rolando dinheiro roubado para todo mundo, você vai ter que explicar para todos eles por que eles estão sem o dinheiro. Aí você vai falar, ó, a culpa é dos bolsonaristas, só que eles não querem saber. Quando você prometeu verba para eles e a verba não é paga, quem prometeu foi você, não foi o Republicanos e não foi o PL, foi você, Arthur Lira, que é o Arthur Lira quem negocia a verba com cada deputado, é o Arthur Lira e os secretários dele, ou seja, vai pegar mal pro Arthur Lira, então ele tá apavorado com isso. Mais do que isso, o bolsonarismo também quer votar um projeto que diz que em qualquer caso em que um parlamentar for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, a palavra final sobre a sua cassação ou não seja da Câmara dos Deputados ou, no caso, do Senado. É engraçado que eu lembro quando o Delcídio do Amaral, senador do PT, Delcídio do Amaral era senador, ele foi preso, invadiram o Senado, fizeram busca e apreensão no gabinete dele, coisa que hoje não pode, contra o PT podia, prenderam o Delcídio do Amaral, aí cassaram o mandato dele e depois ele foi inocentado de todos os crimes. Inocentado de todos os crimes, quer dizer, cassaram o mandato, prenderam, fizeram busca e apreensão, que hoje é ilegal, no gabinete de um senador, ou seja, o STF mandando a Polícia Federal entrar no Congresso Nacional, é o que se fala hoje, olha, um poder interferindo no outro aconteceu, inclusive com a prisão do senador, e ele era inocente. Agora a gente está falando de um monte de bandido falando, não pode mais. Só que o Arthur Lira, ele diz para o pessoal, gente, tem 90 parlamentares com mandato que estão respondendo processo no STF. É uma briga muito grande. Se eu aprovar um projeto de lei dizendo que 90 deputados, caso sejam condenados por crimes que cometeram, eles não podem ser cassados. Quer dizer, vai ter deputado que vai estar preso, mas vai ter que estar nas sessões da Câmara dos Deputados. E isso pode acontecer 10, 15, 20, daqui a alguns anos, vão ser dezenas de deputados presos, mas deputados. Não dá. Isso vai pegar mal. Não dá. O Arthur Lira está tentando explicar isso para os bolsonaristas, eles não querem saber. Eles querem salvar o Daniel Silveira e eles já estão avisando. O Arthur Lira, prepara que o Bolsonaro vai subir o tom mais e mais e mais. Que o Bolsonaro agora ele está cercado dos militares, então ele se sente seguro. Todo covarde quando está em bando se sente mais seguro. Então ele está cercado lá do Braga Neto, General Ramos, General Heleno e também do Almirante Flávio Rocha. E ele está lá se sentindo seguro no meio dos fascistinhas, dos neonazistas ali que estão com ele. Então ele está, vou subir o tom. Pois bem, o Arthur Lira está irritado, então tá tendo, Arthur Lira e Bolsonaro estavam assim, tá tendo agora uma desfazendo dessas amarras, porque o Arthur Lira não quer isso. Para ele a prioridade é continuar com o orçamento secreto com o Bolsolão. O Bolsonaro, eu tenho certeza que também quer continuar com o Bolsolão, mas para ele vale mais jogar para sua base e vale mais jogar para esses militares aí do governo, e a base bolsonarista está pressionando muito. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque eu vou te falar. O Arthur Lira não vai deixar barato. O Arthur Lira não vai aceitar que passem por cima dele. Estão falando de uma solução, já para te dar um spoiler, estão falando de uma solução que seria os bolsonaristas tentarem mostrar, e é bom que a gente fale isso, que são os bolsonaristas tentarem mostrar para a opinião pública que o Arthur Lira está contra a parede e que ele foi obrigado a pautar isso. Eles vão tentar obstruir as pautas da Câmara, vão tentar fazer protesto contra o Arthur Lira, tudo mais, para que aí, quando ele é obrigado, talvez ele não sofra a retaliação do STF. Vamos lembrar, Arthur Lira ainda responde processos no STF. Vamos lembrar de outra coisa, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está caladinho. Ele deu uma de Ciro Gomes e foi para Paris e deixou o Brasil pegando fogo. Vou mostrar aqui nosso carro de som lá em Macapá.